Mariana, essa é peixada. Mariana é aqui de Belo Horizonte, eu a conheço, é minha aluna presencial. O Pergunte de hoje é para você. Olá, professora Elisa Faria. Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui ao vivo e a cores, né? Pode mandar no WhatsApp. Mariana mandou pelo WhatsApp, que eu falei com ela, não, Mari, a regra é eu respondo as perguntas do WhatsApp. Aí ela mandou, como é que eu não vou responder, né? A Mari, ela quer saber sobre a diferença de, olha aí comigo na tela, licitação dispensada e dispensável. Primeiro que há uma certa confusão com a palavra dispensa, porque alguns livros, e eu já vi isso em resumo de concurso também, colocam como se existisse lá nas hipóteses de modalidades não competitivas da 8666 um gênero chamado dispensa e dentro dela a dispensável e a dispensada. Começou mal. A gente vai entender que dispensa é sinônimo de dispensável, é o artigo 24. Dispensada está no outro canto do planeta, porque se refere ao artigo 17 da Lei 8666. Vamos começar com o dispensada. Lá no artigo 17, quando fala da alienação de bens públicos, professora, bens públicos podem ser alienados? Se estiverem desafetados, podem. Então, a gente tem uma classificação de bens públicos, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, também chamados de dominiais ou dominicais. Se esses bens forem desafetados de sua finalidade pública, claro, por meio de lei, com interesse público prévio, tudo certinho, esses bens podem ser alienados. E aí a alienação deles é prevista no artigo 17. Só que tem casos que não tem como realizar uma licitação para alienação desses bens. Por quê? Porque não tem como criar uma competição. Então, na verdade, as licitações que aparecem lá no 17, quando dispensadas, são de competição impossível, igual a gente fala lá da inexigibilidade, só que a gente vai ver que a gente não usa esse nome na hora da prova, tá? Então, por exemplo, a administração constrói casinhas populares para atender a pessoas que foram desalojadas lá por conta de uma tempestade, uma calamidade. Quando as casinhas estão prontas, esses bens são bens públicos, eles ainda pertencem à administração. Vai transferir a propriedade para o cidadão que está sendo acolhido naquele programa habitacional. Vai fazer uma licitação para ver quem paga mais? Quem paga mais? Olha a casinha habitacional? Não. Então, nesses casos, a gente tem uma transferência, por vezes até gratuita, né, não onerosa aí no programa, desse programa habitacional, e aí não se fala em procedimento licitatório na alienação. Ou a administração comprou dólar. Como ela vai vender dólar? No câmbio. Ah, comprou ações, vai vender na bolsa. Ou seja, não há possibilidade de realizar um procedimento licitatório para a alienação daqueles bens, tá bom? Então, licitação dispensada ocorre lá no artigo 17, cai na sua prova quando pede, geralmente, alienação de bens públicos. Bem, e dentro do inexigibilidade e dispensa ou dispensável, aí sim estamos falando do artigo 25 e do artigo 24, a gente sabe que a diferença do inexigível é a hipótese de impossibilidade de competição, naqueles três casos estão no 25, e o dispensável são aquelas 30 e tantas condições lá que o artigo 24 estabelece, em que a administração pode decidir se vai licitar ou não vai licitar, ou seja, se ela licita ou se ela faz a adjudicação direta daquele bem, tá bom? Um detalhe, o apelido na prova para impossibilidade de competição é inexigibilidade. É como se essa expressão tivesse se incorporado no conceito de inexigível. Então, quando perguntar para você lá, as hipóteses de inviabilidade de competição são A, inexigibilidade, B, dispensa, C, dispensável, D, dispensada. Você vai falar inexigibilidade, mesmo que você saiba que a dispensada também é de competição inviável. Essa é uma dica super importante de prova aí para quem está estudando, não é só para Mariana, tá bom? E aí, por isso que eu trouxe para vocês aí hoje essa super dica. Bom, se você também quer que a sua pergunta seja respondida aqui, nesse quadro do série Pergunte à Professora Elisa, mande pelo nosso WhatsApp. Eu estou selecionando as perguntas que caem com mais frequência, porque tem chegado muitas questões e eu não consigo responder todas, mas aí eu pego aquelas que têm mais semelhantes, tá bom? E aí, quem sabe a próxima pode ser a sua, eu te espero aqui.